Meu nome é Yara, Yara Polkowski, eu sou de Curitiba. Eu me formei em fisioterapia em 2022, peguei o diploma em fevereiro, e em maio eu já estava fazendo a leitura biológica. Então, estou começando ainda, né, na área da fisioterapia, mas já sabia que a fisioterapia convencional não seria o suficiente. Nos primeiros módulos, né, da leitura biológica, no primeiro módulo, eu tive vontade de sair correndo. Eu falei, meu Deus, o que que é isso? Né? Completamente diferente de tudo que eu já tinha visto na vida. Mas o Manu tem uma coisa que ele traz a gente para esse mundo e a gente não quer mais sair, né? E terminei, então, em novembro de 2022, a formação na leitura biológica. E nesse tempo de curso, muita coisa mudou na minha vida. Então, eu sempre falo para os meus pacientes também. A primeira paciente da leitura biológica fui eu mesma durante os cursos, porque a gente vai se reconhecendo, a gente vai entendendo por que que a gente reage, né, de determinadas formas, o porquê que a gente vivencia, né, coisas parecidas, durante a nossa vida. E então foi isso. Enquanto eu estava, né, no curso, eu fui mudando muito e só que eu não percebia. As pessoas vinham me falar: "Nossa, você está diferente nisso. O que você está fazendo?" Eu falei: "Não, eu estou fazendo um curso para trabalhar com isso." Aí eu fui percebendo que o trabalho já estava sendo feito, né? Nesse meio tempo, até o final do ano passado, eu atendia, como eu estou começando, numa clínica de fisioterapia traumato-ortopédica também. Então, os pacientes chegavam com uma dor no ombro, por exemplo. Aí eles iam, né, é, achando que eles iam fazer só exercícios. E daí a gente conversava um pouco mais, eles falavam, mas como você sabe disso? Né? Sim, porque é biológico, porque a leitura biológica, né, mostra isso, porque não é só, o físico não é só físico, ele tem todo um emocional por trás, todo um histórico familiar por trás. Então, era muito engraçado, porque os pacientes, eles chegavam, eles até brincavam, você é meio bruxinha, né? Como é que você sabe dessas coisas? E eu fazia questão de falar que é a leitura biológica, porque não é. É importante que as pessoas saibam o que é, né, a leitura biológica, que existe todo um contexto por trás. Porque senão elas vêm em mim e elas acham que, né, que sou eu que adivinho, sei lá. Não, é ciência, né? Tem todo um estudo, tem pessoas que se dedicam, né? O Manu está desenvolvendo cada vez mais a leitura biológica. Então, para mim é maravilhoso, porque a gente consegue acessar as pessoas, entender as pessoas, muito além de só uma dor, só um problema, né? E eu acho que na verdade, o que mais eu vejo diferença é uma das primeiras coisas que o Manu ensina pra gente, que é a lateralidade cortical, né? Então, eu tenho muitas pacientes mulheres que são canhotas, então trabalham com o hemisfério direito, né? E elas não se entendem porque elas não se encaixam no estereótipo feminino mesmo né, da sociedade. E quando eu falo para elas, não, mas você não funciona dessa forma, a tua base não é dessa forma. Para elas, assim, o brilho no olhar muda, elas mudam completamente, porque daí elas se entendem. Então, isso é uma das primeiras coisas que a gente aprende na leitura biológica, né? E é super simples, né, pra gente, só que para a vida de uma pessoa muda tudo. Então, essa é uma das, assim, lógico que tem todas as questões de sintoma, de comportamento, mas essa primeira, assim, das, né, mais mulheres do que homens eu acabo atendendo, mas delas se reconhecerem, né, que o comportamento delas é biológico, para mim é maravilhoso, assim, é incrível. E depois, ano passado, em setembro, eu fiz o curso de terapia informacional integrativa, né? A gente acha que a leitura biológica
é um mundo à parte. A terapia informacional integrativa é um outro mundo à parte, né? Porque a gente trabalha, além das questões biológicas mesmo, a gente trabalha com aura, a gente trabalha com letras hebraicas, né? Que são energias muito fortes, muito fortes. E eu comento com os pacientes, né, na questão das letras hebraicas, que no curso eu passei muito mal. O Manu só explicando e eu passei mal. Eu falei, só dele explicar, a energia das letras já estava trabalhando, né? E coisas, né, da minha vida, por exemplo, minha família inteira tem problema, né, nos dentes. E no curso, no curso de terapia informacional integrativa, que eu fui entender o porquê, né? Foi uma das letras, a letra Shin, né? Que ele começou a explicar, eu comecei a passar mal, mal, mal. E no sobrenome é Yoshida, né? Yoshida tem o Shin ali dentro. E daí que eu fui entender o porquê que a gente, né, o transgeracional carregava esse bloqueio, né, vinha se manifestando há muitas e muitas gerações e a gente não sabia o porquê, a gente só sabia que tinha, né, essa questão, dos dentes. E daí eu falo para os pacientes, né, eu vou explicando o que que eu vou fazendo, muitas vezes eles não entendem nada, né, assim, pelo racional da parte da terapia informacional integrativa, mas eles sentem, nossa, eu não sei o que você fez que eu tô diferente, né? Aí eu vou explicar, por exemplo, a parte que a gente trabalha com o evolutivo ali com a aura, eles não entendem, mas eles falam, não, não, tá tudo bem, eu senti, né? Então, na leitura a gente consegue, eu pelo menos, né, consigo trazer essa parte mais de explicar, né? Eles conseguem entender melhor, e na terapia informacional integrativa é mais o sentir, né? Então, eles sentem a diferença e muitas vezes, né, é, não precisa dessa explicação, né? Não precisa de- é, o que que aconteceu, né? Porque eles acabam não entendendo. Mas acho que é mais ou menos. Existe uma vida antes de Emanuel Corbel e uma vida depois de Emanuel Corbel com esses dois cursos, né? Então, acho que é isso. Quando eu entrei na fisioterapia, eu já era formada em arquitetura, né? E eu digo que a vida foi me levando para a fisioterapia, né? E durante o curso de fisioterapia, eu estava no segundo ano e eu tinha um problema no meu pé, né? E nada fazia melhorar. Então, eu fui num osteopata, fiz ozonoterapia, fiz um monte de coisa e nada, né? Os professores até olharam, deram uma olhada no meu pé e tal, mas nada melhorava. E daí, uma menina que estudava comigo, ela falou da microfisioterapia. Então, eu conheci, né, a minha microfisioterapeuta até hoje, a Liliane Perch, e é através dela que eu conheci a microfisioterapia. E ela trabalha também com a leitura biológica. Então, eu ia para lá, e eu sempre perguntava, mas como você sabe disso? Mas como você sabe disso, né? Aí foi no final de 2019. Em 2020 veio a pandemia, então as aulas eram todas online, né? E aí que a gente entrou realmente na fisioterapia, né? Que a gente foi para as áreas específicas da fisioterapia. E daí eu ia para a sessão da Liliane, eu falava para a Liliane, mas parece que eu não me. Todo mundo tá, né, tá feliz que se identifica com uma área, outra área, e eu não me identifico com nenhuma, né? E daí eu pedia sempre para ela me contar, né, a história dela, né? Como que ela veio parar na micro, na leitura. E daí ela falou da leitura. Ela falou assim: eu comecei pela micro, mas não era o que eu queria, até que eu encontrei a leitura com o Manu. E, e isso foi o que mudou a minha vida. Então, era sempre ela que ia me falando um pouquinho, me contando um pouquinho, né?
Às vezes ela falava e para mim era grego, né? Assim, ela falava, não, porque isso é tecido de endoderme. Daí eu ficava olhando para ela assim, né? Aí, então eu tinha, né, assim, uma ideia do que seria, né? Mas foi através dela que eu vim para essa área. Ah, e depois esqueci de falar, meu pé melhorou depois dos atendimentos dela. Aí que, que eu falei, não, é isso mesmo. Importante, eu ia perguntar Uhum. justamente isso, como é que ficou o seu pé no final da história, né? Uhum. Legal. E nesse tempo que você trabalha, né, com a leitura biológica associada à fisioterapia, você tem algum caso assim que te chamou a atenção, que você falou, poxa, realmente isso aqui é o que estimula a continuar com essas técnicas todos os dias? É, então, no começo eu tinha muito medo, né, da fase de reparo, né? Sempre que eu voltava dos módulos, eu tinha febre, né? E 10 pessoas até perguntavam, mas vale a pena? Você sempre está doente depois que você faz né, os cursos. Daí eu falei, não, mas isso é cura, né? O caminho está se encaminhando para a cura. Então, com os pacientes, eu tinha muito medo, né, dessa fase de reparo. E eu sempre tentava explicar ao máximo, não, mas é normal você ter febre, você ter algum tipo de sintoma, né? E daí teve uma paciente que eu atendi ela numa terça-feira, né? Era uma mulher canhota, né? Que não sabia, não tinha ideia, e ela tentava ser uma mulher destra, né? E daí eu expliquei para ela, ela veio para mim com queixa de dor lombar. E daí eu expliquei para ela, né? O que era uma mulher canhota, o que era uma mulher destra, o porquê que ela não conseguia muitas vezes ir para onde ela queria, né? E encontrei, né, alguns bloqueios e um bloqueio eu não lembro se era perna ou pé. Então a gente focou muito nessa questão do caminhar na vida, né? E eu achei incrível, né? Porque a gente trabalhou, a gente falou disso, e no dia seguinte o meu corpo respondeu numa coisa muito simples. Acho que ela foi pular alguma coisinha assim, e o pé virou de um jeito, né? E daí ela falou assim: foi tudo que a gente conversou, que a gente trabalhou na sessão, e no dia seguinte o corpo já respondeu, né? E daí ela falou: Nossa, agora eu estou vendo o valor do pé no chão, né? Do caminhar, porque os exercícios até que eu passei para ela foram de colocar o pé no chão, de fazer aquela garra, né, no chão para aterrar. E daí ela comentou: Agora eu estou vendo o valor disso, né, para eu conseguir caminhar. Ela viu que tudo aquilo que a gente, né, trabalhou, conversou na sessão, no dia seguinte ela falou, não, realmente era uma coisa que eu não dava valor e hoje eu, na marra, né, eu estou sentindo falta, estou dando mais valor para isso do caminhar, né, do direcionar, enfim, mas esse foi o caso que mais me chamou a atenção, assim, porque quando ela me mandou a primeira mensagem, né, eu falei assim, como é que eu vou explicar, né, que fazia parte? E daí eu falei, não, realmente, de tudo que a gente trabalhou, que a gente trabalhou outros órgãos, né, mais profundamente. Eu falei, isso foi o mais tranquilo né, do seu corpo responder. E ela falou, não, eu tô, maravilhada porque é, eu entendo que faça parte, né, e ela falou, o fato dela ficar sem poder apoiar o pé no chão, que ela já estava vendo o quanto o pé era importante, né? O quanto o, o sentir o pé no chão, encostar o pé no chão era importante, né? E aí ela falou, não, isso eu já consigo, eu não lembro se era, agora eu não lembro se era pé direito ou pé, acho que era pé direito, como ela é canhota, e tinha relação com mãe e filhos, né? E ela falou, não, realmente, eu precisava mudar em relação aos meus filhos, né? Eu precisava mudar em relação a mim mesma, de não... Ela tinha muita questão com a mãe, assim,
de que a mãe é muito destra, né? E ela não conseguia se encaixar. Então, ela falou, não, agora eu entendo que eu consigo seguir o meu próprio caminho, né? Sem ser a filha que minha mãe queria que eu fosse, né? Então, isso, na própria mensagem que ela mandou, ela já, né, foi muito rápido, assim, porque foi num dia, no dia seguinte já aconteceu, e no dia seguinte ela já mudou o que ela tinha conversado comigo na sessão, sabe? Então foi muito rápido, né? Pretendo fazer novamente os cursos do Manu, os dois, né? Porque eu acho que não é uma vez que a gente faz, cada vez que a gente vai para um curso desses. Também da Josi, né? A gente vai diferente, e a gente indo diferente, a gente aprende novas coisas, percebe novas coisas, né? Então, eu falo assim, né, para todo mundo. Eu fiz ano passado e ano retrasado. Eu falo, não, dá uns 3 anos aí de diferença para eu mudar, mas eu pretendo fazer de novo, tanto a leitura, quanto a terapia informacional integrativa, quanto os cursos da Josi, porque é a área que eu quero trabalhar, eu quero seguir com isso o quanto eu puder na minha vida, né? Porque eu acho que faz uma diferença tremenda, não só na minha vida, na vida das pessoas que estão em volta de mim, mas na vida dos pacientes também, né? É, como o Manu fala, né? A gente traz luz para o inconsciente. Então, é, hoje os pacientes, eles estão buscando, né, essa forma de se entender. Então, mais do que um tratamento, é uma fonte de autoconhecimento para eles também. E acho que isso é muito importante nos dias de hoje, né? E, mas hoje ainda atendo a domicílio, né? Estou montando meu consultório para atender, né? Para ter meu lugarzinho para atender, mas quero ficar na área, quero fazer, né, cursos, continuar fazendo cursos na área e com certeza cursos do Manu e da Josi de novo. Vou fazer pelo menos mais uma ou duas vezes aí. Agradeço, né? Quando acho que eu já até te falei, né? O quanto eu fico grata por você continuar trazendo eles para cá, porque no primeiro momento, quando falaram que o Manu não ia mais voltar, bateu aquele desespero, né? Porque eu falei assim, não, mas eu quero fazer de novo os cursos dele mais para frente. Aí quando apareceu que você ia continuar trazendo ele, que ia continuar fazendo os cursos da Josi, eu falei, graças a Deus, Christian, muito obrigada. Que você continue, né, trazendo não só eles, como também a terapia manual evolutiva com o Benini também, né, que eu fiz também, e é maravilhoso, né? Então, muito obrigada, né, pelo seu trabalho, né, porque muitas pessoas vão se beneficiar com toda certeza. Eu que agradeço. Eu sempre digo que a nossa responsabilidade organizando os cursos é com o profissional, que é o aluno, mas principalmente com o paciente desse profissional, né? Então, o objetivo sempre é dar ferramentas para que vocês possam melhorar a vida dessas pessoas. Melhorando a vida dessas pessoas, elas vão contribuir com suas famílias consequentemente, nós vamos mudando a sociedade, né? Por meio da educação. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada também.